Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sábado, dia de andar de moto. Mas hoje o assunto não é a minha Goldwing. Hoje o meu assunto é o seguinte: quem acompanha aqui o meu canal sabe que no meu dia a dia eu uso uma CG Fan 2017. E agora, recentemente, eu comprei uma Honda Pop 110, né? Então, qual que é a questão? Eu quero fazer um comparativo até para ratificar aí a minha opção pela escolha da Pop, né? Então eu quero fazer um comparativo de alguns preços. Na verdade, eu já falei sobre o preço de compra, o que interfere no preço, por exemplo, no valor de IPVA. E também agora eu quero fazer um comparativo de alguns itens de manutenção. Então, eu não quero assim criar polêmica ou então esgotar o assunto, né? Na verdade, eu vou colocar o preço de alguns itens comparando quanto custaria determinado item na CG e na Pop para justificar aí a compra. Eu nem preciso falar que eu estou super satisfeito com a moto é super boa, né? E também não tem como ser um vídeo exaustivo, né, que esgota aí todas as possibilidades, porque eu não sei a sua moto qual que é, né? Então, por exemplo, eu não sei em que região que você mora. Dependendo da região que você mora, pode ser mais barato uma moto, ou o preço de uma, ou o preço de outra, né? De repente você tem uma Yamaha, ou você tem uma Suzuki, né? Então não tenho como esgotar o assunto nesse aspecto. Se você achar que vale a pena nos comentários colocar quanto você gastaria nesses itens na sua moto, coloca para mim, por favor, né? Pra gente ter uma noção. Mas eu tenho também um vídeo que eu fiz em setembro falando um pouquinho sobre educação financeira. E esse vídeo de hoje, né, que eu vou fazer agora nesse comparativo de preços, também fala, de certa forma, sobre educação financeira. Pois se a gente consegue comprar, ter o mesmo efeito com um custo menor, por que não, né? Então é sobre isso esse vídeo. Então, o que eu peço para você? Que você assista até o final, que você comente, né, o que você achou, o que você pensa desse vídeo que eu fiz, desses itens que eu coloquei, tá? Esses valores que eu tô considerando serão valores em concessionária, considerando peças originais Honda, né? Então não adianta, o range de peças paralelas é muito grande, né? Então não é o objetivo esse, né? Então é mais para colocar alguns preços de peças originais da Pop e da Fan. E aí você também agrega, né, nesse meu vídeo aí, colocando o que você achou ou como você acha que seria especificamente com a sua motocicleta, ok? Então, muito obrigado e vamos ao vídeo? Então, bora lá. Eu vou fazer um conteúdo comparando os preços de alguns itens de manutenção entre a Honda Pop e a CG Fan. Você vai se surpreender com as diferenças, ok? Mas como além dos itens de manutenção, eu vou apresentar outros dados, então eu fiz uma apresentação em PowerPoint e eu vou mostrar para você aqui na tela da minha televisão, ok? Então, bora lá pro vídeo? Então é assim, essa aqui é a minha Honda CG Fan 2017 que eu uso no meu dia a dia, né? Essa moto já está com 122 mil quilômetros praticamente. Então, como eu tenho uma certa dificuldade em fazer manutenção durante a semana, o que eu acabei fazendo, né? Eu acabei comprando essa daqui, que é a minha Pop 110, que eu acabei postando vários vídeos dela, algumas fotos aqui no YouTube, e o pessoal está perguntando bastante sobre a moto, como é que a moto funciona, se a moto realmente vale a pena. Eu até fiz uma playlist, né, falando sobre a moto e tá bem bacana. Se você ainda não assistiu essa playlist, assista e acompanhe todos os meus conteúdos, tá bom? E aí eu me propus a fazer um vídeo mostrando a diferença de manutenção entre elas, entre a CG e a Pop.
Obviamente que são produtos muito diferentes, eu não vou comparar as motos em si, eu vou comparar os itens de manutenção e alguns valores que estão em torno dessas duas motos, ok? Eu acabei demorando um pouquinho para fazer esse vídeo, porque eu tive a notícia de que a Honda ia lançar a Pop 110 2025, que é essa moto aqui. Tá? Então eu vou fazer o vídeo já também considerando alguns itens para essa moto que é 2025. Essa moto ela é a versão ES. Todo mundo sabe que quando a Honda coloca esse sufixo aí ES, né, significa o quê? Que ela é uma moto de partida elétrica. Então aqui, olha, a gente já percebe que não tem mais o pedal de partida, tá certo? Foi, eu acho que a principal mudança que teve para essa moto, né? Outra mudança bem bacana que teve também é que a embreagem dela agora vai ser uma embreagem semiautomática, igual a da Honda Bis, né? Então também é um componente muito bacana, tá? E aí, obviamente, que a Honda mudou também alguns outros itens, dentre eles pneus. Agora ela vem calçada com pneu Michelin. Esta daqui, a minha, né, ainda é com pneus Levorin, tá bom? Na verdade, como essa moto aqui eu comprei para ser backup da minha CG, o que acontece? Eu prefiro esta versão do que a versão 2025. Por quê? Porque eu estava querendo justamente uma moto que tivesse a partida no pedal, o Quick Start, tá bom? Então para mim foi ótimo ter comprado exatamente esse ano a Pop, mesmo a Honda soltando a versão 2025 já com a partida elétrica, com a versão ES, tá? Mas eu queria realmente uma moto com partida pedal, porque era uma moto de backup para eu usar nos dias que a CG estivesse em manutenção, tá bom? Então, além de falar dos valores de comparativo de alguns itens de manutenção, eu vou aproveitar para falar também um pouco sobre outros itens entre a nova, que já é Electric Start, tá? E a Fan. Obviamente que não tem como comparar, porque uma moto é 2017, outra moto é 2025. Não tem como comparar as motos, né? São produtos distintos. Então a comparação é para itens de manutenção. E outros itens que eu selecionei também, porque mesmo que você vá comprar uma moto zero, uma ou outra, ou que você vai comprar uma moto usada, uma ou outra, esse vídeo vai ser muito útil para você, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro item que eu selecionei aqui é a questão do valor de compra. Então, eu vou apresentar para você os valores base em abril. E obviamente que no site da Honda os valores são sem frete, são seguro, né? São valores base Manaus, vamos dizer assim, né? Então a Pop, já o modelo ES, tá? Já o modelo 2025, tá 9.690 no site. A CG tá 15 mil reais. Então o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo, né? É sobre a questão da diferença. Tudo que eu vou falar é em relação à diferença, tá? Nesse caso aqui, a diferença entre uma Pop e uma Fan é de 6 mil reais, tá? Então, você pode comprar uma moto de 9.690, claro, mais frete seguro, tá? 9.690, ou comprar uma moto base 15. O que muda, né? Muda 63% a mais. Então pensa, você pode ter uma moto por 9 ou ter que desembolsar 63% a mais para ter uma CG. Será que vale a pena? Qual será que vale a pena? Será que vale a pena eu ter uma CG por 15, né? Ou uma Pop, digamos, por 9.600, 9.700? Então a diferença de 6 mil reais é uma diferença considerável e em percentual 63%.
Então, quer dizer, a FAM, ela corresponde a uma pop mais de meia pop. Então, que daria os 63%. Então, é uma avaliação para você fazer. Considere que você, na sua decisão, se você for pagar à vista é uma situação, se você for financiar ou fazer consórcio é outra situação, mas sempre pensando na diferença de 63% a mais. Claro, se você vai usar a moto sozinho, se você vai usar a moto com garupa, dependendo do trajeto que você for fazer, pode ser que valha mais a pena uma ou outra, tá bom? Agora sim, o slide completo com os sites aqui. Os sites eu vou deixar na descrição do vídeo, os links, né? Para você poder consultar, para você poder tirar suas dúvidas e corroborar aí o seu conhecimento, tá ok? Então vamos guardar na cabeça essa diferença aqui, ó, 63%, tá? Será que vale a pena? Não sei, né? Aí, da mesma forma como a gente tem o valor de aquisição do bem, também vai ter o valor de IPVA, né? Eu estou no estado de São Paulo, então o IPVA para motos aqui é 2%. Eu não sei em que estado que você está, que estado da federação você está. Se você quiser, comenta aqui nos comentários, obviamente, o seu estado e qual é a alíquota de IPVA que é praticada aí para motocicleta, tá? Então, no caso da Pop, já a Pop de 2025, pagaria R$ 194 de IPVA. E no caso da Fan, de uma Fan zero, né, que a gente está considerando o valor zero da moto, pagaria R$ 315 de IPVA. Então, você veja que para eu pagar 194, a diferença entre uma e outra é 121. Então, você veja que 121 dentro de 194 também vai corresponder aos mesmos 63%. Então, se você tem um custo a mais de aquisição 63%, você vai ter também o custo de encargos, que é um percentual da aquisição, de 63%. Então, avalia se vale a pena ou se de repente você está querendo só um veículo para ir para o trabalho e voltar, ou para ir para a faculdade e voltar, e talvez valha mais a pena você ter um custo menor, né? Inclusive em relação aos próximos slides, que é a parte também de manutenção, tá bom? Então, bora lá. Eu coloquei também aqui um comparativo, se você for fazer a sua compra através do consórcio nacional Honda. Também vai ter os links aqui, tá? Eu vou deixar na descrição. Você pode tirar suas dúvidas, você pode consultar lá também, tá bom? De qualquer forma, eu considerei aqui 80 parcelas, que pelo que a gente vê aí, felizmente ou infelizmente, não sei, né? Mas é como a maioria das pessoas prefere comprar, né? Então, no caso da Pop, seriam parcelas de 179, tá? E no caso da Fan, seria parcelas de 291. Olha que diferença, gente. Né? É quase realmente o dobro do preço, né? De 180 para 300, vamos dizer, né? Então é muita diferença de preço, né? O valor total também, multiplicando o valor de parcelas por 80, nesse caso aqui daria 14, nesse caso aqui daria 23. É muita diferença, eu acho que é muita diferença, tá? De qualquer forma, o valor da moto, que é o que eles chamam do valor de crédito, tá? Que é o valor da carta de crédito. No caso da Pop seria 10.759 e no caso da Fan 17. Então veja, de 10 para 17 é o que você vai estar pagando a mais somente por querer ter uma Fan e não querer ter uma Pop. É bastante diferença, tá? E também outra análise que a gente pode fazer é os 14, que é o valor total que você paga, porque o consórcio tem as taxas administrativas, tem uma série de coisas, então você vai pagar 14 e você só vai receber, vamos dizer assim, o bem, né, corresponde a 10 mil. Ou se você for querer fazer o saque em numerário, que eles chamam, né, que no consórcio Honda é possível fazer,
Então vai ser o valor de 10 mil ou de 17 no caso da FAM. A diferença aqui, né, vamos chamar isso aqui de taxas ou de, sei lá, de economia ou de perda, dependendo da sua análise, né, mas a diferença é de 3.561 e a diferença é de 5.750. Então, às vezes você está comprando um consórcio para ser uma coisa mais para você diluir o seu custo num prazo maior, você não tem o bem, você está pagando um valor sem ter o bem, tá? E mesmo assim você tem um desencaixe aí de 3.561 para comprar uma moto de 10, fazer essa análise em relação a esse número em relação a esse, tá? Ou de 5.750 dentro de 17.530, quer dizer, é bastante coisa, tá? E aí, de novo, a gente vê uma diferença de 33% entre este número e este número, tá? Então é bastante relevante, ou seja, quando você for fazer uma compra, você tem que avaliar várias questões. O meu objetivo aqui não é te induzir a comprar esse produto, aquele produto ou de outra marca, tá? Mas é para você abrir aí a sua perspectiva, abrir a sua mente, a sua análise, né? Para você olhar os números e não somente olhar o número, mas também comparar com outros, né? Então esse que é o objetivo desse vídeo, tá bom? Agora sim, entrando na questão de manutenção, né? A minha produção aqui, ela selecionou alguns itens e o primeiro item que foi selecionado é o pneu dianteiro. Então, obviamente que a FAM ela usa pneu radial, que é o pneu sem câmara, tá? Pneu Pirelli, né? E a Pop ela usa o pneu diagonal, que é o pneu com câmara. No caso, aqui ainda não é da ES, é da Pop igual a minha, 2024, que é um pneu Levorin, tá bom? Essa questão de preços aqui, até o slide anterior, os preços eram do site da Honda ou do consórcio Honda, claro, sem frete, sem seguro, o que pode variar de acordo com a sua região, né? Agora, esses preços aqui, eles são base São Paulo, tá? Para colocação de peças originais em concessionária, porque a gente sabe que tem uma gama de peças paralelas ou mesmo pneus da marca original, mas que você pode comprar fora, e aí não tem como ficar fazendo cotação para tudo, o objetivo é fazer um comparativo, tá? Para mostrar para você eventualmente qual a sua economia, né? Então eu mostrei a economia na parte de compra e agora eu quero mostrar para você a economia que você pode ter na parte de manutenção da sua motocicleta. Então, se você comprar uma FAM, você vai ter, na reposição, você vai pagar 457 no pneu dianteiro, tá? Ou 353 num pneu dianteiro da Pop. Eu chamei de economia, tá? Eu não quis chamar isso aqui de diferença, porque quando a gente fala em diferença, obviamente que é a diferença, mas quando a gente faz a análise também da diferença em percentual, as pessoas ficam em dúvida se esse percentual seria esse valor em relação a esse ou esse valor em relação a este. Então eu preferi chamar tudo de economia. Então eu teria 457 no pneu dianteiro, 353 no pneu dianteiro também da Pop, perdão. Eu teria uma economia de R$104, tá? E essa economia corresponderia a 23% neste item. Então eu acho que é uma economia bem relevante também, né? No pneu traseiro, mesma coisa, você vê que interessante, ó. O pneu traseiro da FAM 455 e da Pop 289, tá? Esses são valores que eu peguei em concessionária, não tive muito como ficar questionando, tá? De qualquer forma, uma economia de 165, que corresponde a 36% de economia. Então, gente, é uma economia bem grande, tá? Obviamente que para esses itens também existe a questão de promoções, às vezes você consegue um estoque já mais antigo, mas pode ser um pneu mais perto da validade, né? Então,
é uma coisa também muito complicada, preço, né? Mas o que eu quero mostrar é realmente que existe esse fator aqui, ó, economia. Então, se você está, como eu estou, né, na faixa aí de formar patrimônio, de formar capital, né, tudo que a gente tem de economia é interessante, porque você deixa de gastar com uma coisa e você consegue, esse valor você consegue aplicar, e aí você vai ter a bola de neve favorável a você, né, a mágica dos juros compostos favorável a você, a partir de economias que você faça no seu dia a dia, né. Vamos ver qual é o próximo item de manutenção aí que a minha produção selecionou? Ah, freio dianteiro. Então, obviamente que a Fan usa pastilha e a Pop usa lona na dianteira, tá? Mas, vamos ver os preços? Então, a Fan seria 266 as pastilhas. Aqui eu acho que é o preço da Ramp, né? Eu acho que os dois aqui são preço Ramp. Então aqui é 266 o jogo, as pastilhas, contra R$ 93 a Pop. Então você veja uma diferença aqui, ó, de R$ 173. A diferença, olha que interessante, a diferença é quase o dobro do valor da peça da Pop. Então eu pagaria aqui praticamente um terço, né? Tá certo? Porque 9, porque aqui, ó, 9 vezes 3 daria 27, então aqui seria praticamente um terço desse preço aqui, ó. Olha que diferença gritante, gente. Então, uma economia de 173 reais, que equivale a 65%. Então, eu acho uma economia bem relevante. Você tem que avaliar bem o que você vai comprar, tá bom? Vamos para o próximo item. Aí, obviamente, que aqui a gente tratou da lona do freio dianteiro, então aqui a gente vai tratar da lona traseira. A lona traseira, a diferença ela é menor. Por quê? Porque as duas motocicletas, tanto a Fan quanto a Pop, elas usam lona, né? Então, no item anterior, que é a dianteira, o preço de uma pastilha é muito maior do que o preço de uma lona. É igual a gente vê, mesma coisa acontece nas bicicletas, né? A bicicleta que usa freio a disco, o custo é muito maior do que uma bicicleta que usa um freio V-brake, um freio cantilever, que seja, né? E no caso da lona da traseira, que as duas são lonas, né? Então a diferença de preço é um pouco menor, mas mesmo assim é uma diferença bem relevante, porque eu tenho aqui 267 no caso da Fan e 224 no caso da Pop. Diferença aí de R$ 42, 16% de economia que você pode fazer se você optar pela Pop, tá bom? Tirando aqui os pneus, que agora na Pop 120, na Pop ES vai ser Michelin, né? Aqui deve aumentar um pouco, mas a parte de freio deve perdurar essas diferenças aqui, essas economias. Por quê? Porque não foi mexido no freio da Pop 2025. Os dois freios continuam sendo a lona, tá bom? Não são freios a disco. Vamos para o próximo item. Filtro de ar. Filtro de ar é um componente muito importante, né? Porque o filtro de ar está ligado à vida do motor da sua motocicleta, né? Principalmente se você roda em trechos aí de terra, estrada de terra, que é a parte mais gostosa de andar, né? Muita gente que tem motocicleta mora em área rural, muitas cidades ainda tem bastante área rural, estradas de terra, então o filtro de ar é uma peça que você sempre tem que estar trocando. Então eu acho que é um item muito relevante para a gente fazer uma análise, por isso minha produção trouxe esse aqui na lista aí dos itens, tá bom? Então no caso da Fan, um filtro de ar custa R$ 80 e no caso da Pop custa, digamos, R$ 40. Então é uma diferença muito grande. Você veja que a economia é maior do que o valor do filtro de ar da Pop. Economia em relação ao filtro da Fan, que usaria na Fan, é maior do que o valor da Pop. Ou seja,
a cada 2 trocas de pop equivale a 1 troca de fan, sendo que a vida útil é a mesma. Digamos que eu uso esse filtro aqui por, sei lá, 5.000 quilômetros, esse aqui eu também vou usar por 5.000 quilômetros. Só que em 5.000 quilômetros eu vou estar pagando aqui R$40, ou aqui eu vou estar pagando R$80. Então a diferença de R$40 eu acho que é uma economia bem relevante, que equivale aqui no caso a 50% neste item, tá certo? Qual é o próximo item? Kit de relação. Kit de relação também é um item extremamente importante, porque ele tem contato com as intempéries, apesar da gente fazer a lubrificação, fazer a limpeza, tudo, mas ele está em contato direto com as intempéries. Então chuva, vento e terra, areia, poeira e chuva, né? E passa aquela graxa, vira aquela confusão. Então a relação também é um item muito importante. E você veja que na FAM daria aqui, digamos, R$380, e no caso da POP, R$240. Então daria uma economia de R$140, quer dizer, uma economia aqui de praticamente metade do valor da POP. Você teria de economia simplesmente por ter uma POP e não ter uma CGFAM. E essa economia corresponde a 37% deste valor aqui, tá? Então, do valor maior, eu estaria economizando R$140, que corresponde a 37%, tendo uma POP ao invés de ter uma FAM, não é isso? Vamos ao próximo item. O óleo, né? O óleo, aqui está o valor por litro, tá? Coloquei aqui 57. A princípio a economia aqui é zero, né? Porque o valor aqui é o mesmo, só que na prática existe uma economia. Por quê? Porque a FAM ela usa 1 litro e a POP usa menos de 1 litro. Então você teria uma economia aqui, mas não é uma economia no item, é uma economia na quantidade. Mesma coisa que acontece no consumo de combustível, né? Então já é mais difícil de você medir. Teria que fazer a conta por ml, se vai trocar o filtro, se vai trocar só o óleo, se é de reposição, né? Então o valor do item é o mesmo óleo que usa em uma e em outra, não tem diferença de valor de óleo, mas vai ter diferença então na quantidade que você aplica e que acaba interferindo, né? Bom, de qualquer forma, para FAM, para esses itens aqui que eu selecionei, tá? Não adianta querer esgotar o assunto, são muitos itens, não tem como querer esgotar o assunto, mas é mais para dar um norte aí, caso você esteja pensando em comprar uma ou outra, caso você esteja em dúvida e ache aí que eu posso te ajudar. Então, de qualquer forma, para FAM, para esses itens que eu selecionei, esses itens vão ficar no YouTube aqui, então você pode olhar depois, você pode consultar à vontade, tá bom? De qualquer forma, para esses itens aqui, se você for hoje numa concessionária Honda com a sua CGFAM e fizer a troca desses itens, você vai gastar R$1.963, tá? Se você for para trocar os mesmos itens com uma POP, tem aqui os preços, tá? Você vai gastar R$1.297. Então, olha, gente, a diferença é absurda. Que dá 665, 666 aí, em relação a 1962. Então, a cada R$1.963, eu economizaria 666, tá? Ou seja, a cada revisão que eu faço a troca desses itens, tá? Uma vez por ano ou menos, tá? Aqui também uma vez por ano. Aqui normalmente a cada troca de óleo você pula uma e faz uma troca do filtro de ar. Relação também a cada 8 meses ou uma vez por ano. Óleo, conforme o manual do proprietário, mas você tem que estar sempre repondo também, então é uma diferença bem grande, tá? E se for todos os itens, daria R$1.963 ou R$1.297. Gente, uma diferença R$665, que dá
34% de economia no caso da sua manutenção, tá bom? Então, considere esses valores, considere tudo isso que eu falei, tá? Para terminar o vídeo, eu quero falar aqui da minha conclusão, que o objetivo desse vídeo não foi comparar as motos em si, tá? Porque essas motos são diferentes, então você tem que avaliar a questão do seu uso, tá? E diferente também, obviamente, em relação ao combustível. A Fan, ela se torna um pouquinho mais gastona do que a Pop, obviamente, tá? O objetivo aqui também não foi comparar com outras opções de motos, tá? Eu até coloquei aqui algumas Suzuki, né? Burgman, Yes, coloquei aqui as Honda, PCX, Elite, enfim, ou Yamaha NMAX, YBR. O objetivo não foi fazer nada disso. O objetivo foi realmente mostrar a diferença entre as duas motos que eu tenho e por que eu acabei optando pela Pop, né? Porque eu poderia ter trocado a minha Fan por uma Fan mais nova, e eu acabei comprando a Pop, tá? Então o objetivo foi comparar o custo de aquisição e obviamente de impostos, né? E aquisição aqui pode ser à vista ou pode ser através do consórcio, que eu demonstrei também, tá? E também comparar o custo de principais itens de manutenção entre a CG Fan e a Pop 110 2024 ou 2025, tanto faz, tá? Para quê? Para auxiliar você que pretende optar por uma aquisição mais econômica. Faça a sua análise, veja o que é mais interessante para você, né? Considere maior ou menor capacidade de endividamento, maior ou menor capacidade de você pagar as suas contas e o que é mais conveniente, tá bom? Considera também a questão de facilidade de revenda. Eu acho que as duas têm uma revenda super fácil, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. É isso aí, eu espero que você esteja gostando do conteúdo do meu canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Agora, se você ainda não for inscrito, por favor, inscreva-se no meu canal. Ative as notificações, curte, comenta e principalmente compartilha com outras pessoas que possam ter interesse no conteúdo do meu canal, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.